Ok, então estamos começando mais uma reunião do NEP da Federação Espírita Paraibana, com muita alegria no coração. Tela aqui bem colorida. A gente está para ver hoje a parte 2.2 do Dever de Casa. 3 textos de comentários espirituais, né? Ainda da perícope sobre a hipocrisia e a vaidade dos escribas e dos fariseus, ou como vai intitular Haroldo, ensino e prática, né? Então, a gente vai fazer a prece inicial, vai ler a perícope. Hoje a gente não tem vídeo do Kivitz, já vai direto para a perícope. E lembrando, né, que a gente está com a nova dinâmica, onde a gente pode ter mais tempo para poder expor o texto e também possibilitar, na verdade, como objetivo maior, a interação de todo mundo, né? Mesmo quem não está no grupo, achou interessante alguma parte do texto, até chegou a ler o texto, porque os textos são pequenos, e queria acrescentar algo que o grupo em si não chegou a falar. Então, a gente está dando uma recomendação para a gente ter mais ou menos um parâmetro, assim, de dentro desses 25 minutos que cada grupo vai ter, a gente se pautar até 15 minutos para apresentar os conceitos que o texto vai trazer. Isso é importante, a gente conhecer os conceitos dos autores, né? Já que a gente está aprendendo ainda. E aí depois a gente tem aí 10, um pouquinho mais de 10 minutos para colocar as nossas percepções pessoais, questões do dia a dia, questões da semana, enfim, certo? Então não é uma regra, isso aqui não é uma coisa que a gente vai passar de forma rígida, é apenas uma orientação para a gente fazer essa nova experiência, né? E no final do ano fazer uma avaliação e ver se ela foi mais proveitosa do que o que a gente estava fazendo até então, beleza? Bom, vamos para a prece inicial, né? Para a gente poder começar. Eu gostaria de fazer a prece, né? Nessa temática está André e eu conduzindo. Então, vamos fazer a nossa oração para a gente entrar em sintonia com Cristo, buscar nesse momento serenar os nossos pensamentos e, primeiro de tudo, agradecer a Deus pela vida que nós temos, pela saúde, por nenhum de nós estar com os sintomas da Covid-19 ou está passando por essa situação difícil, para a gente estar podendo nos reunir, continuar os nossos estudos de forma muito cuidadosa, respeitando as questões sanitárias, mas sem deixar de ter toda terça-feira esse encontro que refrigera o nosso coração e que nos dá mais esperança para a gente poder superar as provas do dia a dia. Agradecer aos nossos anjos de guarda, os nossos guias, que têm muita paciência conosco, que nos conduzem pelos caminhos da vida e que trazem as inspirações para a gente ser pessoas melhores e que consigam, de fato, viver o Evangelho. E pedir a esses mesmos guias e mentores que nos iluminem nessa noite, através das intuições, e que a gente também deixe aqui o nosso contributo de interpretação do Evangelho, que esse vídeo que vai ficar nas redes sociais possa servir também de consolo para quem assistir. Então, que Deus, nosso Pai Celeste, nos ampare, que Jesus nos dê a sua bênção e que possamos fazer mais um estudo com muita fraternidade, muita alegria e muito amor no coração. Graças a Deus. Ok, gente. Deixa eu só colocar aqui a tela. Acho que já está, na verdade, né? A perícope de Mateus. Mateus 23, versículos de 1 a 12. É o que a gente está vendo. Essa perícope aparece também bem pequenininha, né? Em Marcos e em Lucas. Então, a gente está tomando Mateus como referência. Então, vamos lá. Então Jesus falou às turmas e aos seus discípulos, dizendo: os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Portanto, deixa eu só aceitar aqui. Portanto, tudo quanto vos disserem, fazei e observai. Mas não façais de acordo com suas obras, pois eles dizem e não fazem. Amarram fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, porém eles mesmos nem com o dedo deles querem movê-los. Fazem todas as suas obras para serem contemplados pelos homens, pois alargam seus filactérios e tornam maiores as orlas das vestes. Amam o primeiro reclinatório nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens rabi. Vós, porém, não sejais chamados rabi, pois vosso mestre é somente um, e todos vós sois irmãos. E a ninguém sobre a terra chameis de vosso pai, pois vosso Pai celestial é somente um. Nem sejais chamados guias, porque vosso guia é somente um, o Cristo. Porém, o maior entre vós será o vosso servidor, e aquele que se exaltar a si mesmo será diminuído, e aquele que diminuir a si mesmo será exaltado.
Então, essa é a perícope, né, que a gente tem para ver, segunda parte das mensagens espirituais. Deixa eu passar aqui. Primeiro grupo é um texto do João Moutinho, né, que fala sobre a cadeira de Moisés. Muito legal esse texto. Está com Ismael, Israel e Isabela, né, os três Is. Isso. Exatamente. Os três Is. Is. Dois Is e um Is. Dois Is e um Is. Exatamente. Inclusive, o último Is não vai poder estar com a gente hoje. Isabela, talvez ela entre ainda, mas ela estava com dorzinha de cabeça. Vamos orar para que ela melhore, para que ela se recupere. Mas, então nós vamos começar, né, esse texto. Israel, vou começar, Israel, e aí a gente vai conversando. São 3 slides, 3 trechinhos curtos. Eu vou falar um pouco e aí eu passo a bola também para você. A gente vai fazendo esse ping-pong, beleza? O texto, então, que ficou com a gente, com os 3 Is, foi o texto do livro Evangelho Sem Mistérios Nem Véus, de João Moutinho. Eu nem conhecia esse livro, interessante vocês colocarem. Mensagem 105, Cadeira de Moisés, né? Como a gente já usa os textos do João Moutinho, para quem já leu, sabe que a linguagem é bem acessível, né? Bem simples, bem direta. E eu achei bem legal esse texto, sabe? Ismael Bueno. Vamos lá, meus amigos. Então, assim, ele vai falar sobre essa cadeira de Moisés, o que representa, e vai trazer reflexões bem interessantes, sabe? E a gente dividiu mais ou menos em três trechinhos aí. Esse primeiro trecho vai trazer, inclusive, algumas referências ao Antigo Testamento. Então, eu vou dar uma lida, porque é bem interessante, e a gente traz uma reflexão aqui para o grupo. Vamos lá. Guardadas na Arca da Aliança, embora a obrigatoriedade de serem recordadas de 7 em 7 anos, a alma do Decálogo foi sendo aniquilada juntamente com as diretrizes da moral, da justiça e da humildade proclamada por Moisés, enquanto a religião se converte em símbolo do poder, cristalizando-se nas tradições, algumas contrárias à própria justiça terrena, como os holocaustos instituídos pelo pecado do príncipe, do sacerdote, que estão lá em Levítico 4, 3 e 22, e do sumo pontífice, em Levítico 16, 11, que, a exemplo de leis atuais, contemplam autoridades políticas em desacordo com o preceito do Cristo, que determina: muito será pedido ao que muito recebeu. Então, vamos lá, gente. Esse texto, esse trecho é bem interessante, ele traz até algumas referências em Levítico, né, Deuteronômio, né? E a gente percebe que, assim, esse costume de quebrar a lei, ele é bem antigo, né? Não é de hoje, né? Então, essas leis instituídas por Moisés, como a gente sabe, sofreram, assim como a mensagem do Evangelho da Boa Nova, sofreram deturpações, né? E muitas vezes foram colocadas leis humanas, costumes humanos acima dessas leis. E eu acho interessante que o João Moutinho ele vai falar sobre esses holocaustos, esses sacrifícios. A gente se esquece que o povo hebreu foi um povo que tinha como costume, desde lá do início, esses holocaustos, esses sacrifícios, né? A gente já estudou, inclusive, eles utilizavam animais, desde pombas, de novilhos, bodes, ovelhas, e esses holocaustos eram utilizados como forma de remir os pecados, né, os desvios dos humanos.
E essa lógica de você remir os pecados com sacrifícios externos, para a gente parece uma coisa meio longe, mas infelizmente é algo que, com outra roupagem, chegou nos dias de hoje, né? Não sei se vocês concordam com isso. Essa lógica de você utilizar de atos externos para poder ser perdoado por Deus. Vá, reze 10 Ave Marias, 10 Pai Nossos, ou faça determinada atividade e você vai ter o seu pecado perdoado, né? E essa mesma lógica de que os sacrifícios e condutas externas vão remir esses nossos desvios e imperfeições, ela se aplica também ao contrário quando se viu também para basear a teoria do pecado original, né? Que é a mesma lógica, só que aplicada ao contrário, né? Um pecado, como se existisse um pecado original feito por Adão e Eva, que chegou até nós nos dias de hoje, e nós carregamos esse pecado. Então tudo isso, seja como forma da gente se culpar ou da gente se livrar, a gente interpretou equivocadamente as leis mosaicas, né? Então, só para esclarecer para vocês, esses trechos do Levítico dão orientações, por exemplo, o texto basicamente diz o seguinte: se o príncipe houver pecado, sacrifique um bode de determinada maneira, tirando a gordura dele, e o pecado vai ser perdoado, né? Isso é aplicado à lógica do príncipe, do sacerdote e do sumo sacerdote, do sumo pontífice. Basicamente é o mesmo texto, né? Só muda, eu acho que o animal, um é o novilho, o outro é o bode, mas é o mesmo texto, assim, uma orientação ritualística de um sacrifício externo. Como a gente sabe, existe um perigo enorme em a gente trazer essas informações da época para hoje, sem o contexto de que isso era uma prática normal do período. Inclusive, muito mais usual entre os pagãos, os gregos, né? Que sacrificavam para os seus deuses. Então, a gente precisa entender esse caráter humano ainda, desses costumes, às vezes, que se misturam com esse paganismo. Era isso, gente. Depois a gente vai cair mais na reflexão moral. Mas, Israel, você tem algo mais a dizer sobre essa parte? Queria dizer também que é até aí que nasce aquele termo que a gente fala assim, bode expiatório, né? A questão da gente colocar o animal ali para expiar os nossos pecados, arrumar um culpado, né? Então essa é a nossas posturas íntimas ainda, humanas, vamos dizer assim, que há de sentir ainda o estado de moralidade que a gente vive, né? Não por falta já de conhecimento, mas sim, acredito que muito mais de colocar em prática, porque a atenção que o Cristo chama aí essa questão do que a gente já conhece e não coloca em prática, né? Tanto que ele fala, façam o que eles falam e não façam o que eles fazem, né? Então, não sei se eu já entro já para outros slides ali, da gente pode ir, tema, amigo. que a Isabel ia passar e fazer alguns links aí. Então, nessa parte do texto aí, eu vou ler aí. Já se disse que os representantes religiosos de todos os tempos dividem-se em dois distintos grupos. Exaltados na pureza do coração, os convidados emprestam alívio e dominam enfermidades, expondo-se à condição de perseguidos, por interessados no prato das honras e das gratificações humanas. Posto pelo reinado da terra, o segundo grupo se constitui dos que se autoconvidam, convertendo-se por vezes em perseguidores. Ainda, então, eu não sei se eu já entro no meu ali, que na verdade, voltando no texto ali, que eu achei que tem um link interessante, até que a gente estudou no outro grupo lá, que a gente está estudando no outro grupo do NEP, e a gente está falando sobre as questões de tocar nos filactérios, né, da cura em si.
E a passagem que a gente viu aí, ali no começo, fala assim: fazem todas as suas obras para serem contemplados pelos homens, pois alargam seus filactérios e tornam maiores as orlas das vestes. Então, ainda, nós ainda somos esses seres com esse psiquismo ainda, né? Somos esses seres que tentam demonstrar o que não é e, vamos dizer assim, tirar proveito das questões do divino ainda, né? Que gostam de aparecer, vamos dizer assim, alargando seus filactérios, demonstrando as suas orlas, né? Porque a gente estava vendo no grupo de estudo lá, a gente estava comentando e me veio assim na ideia, quando Jesus, ele tem aquela passagem lá da cura da mulher hemorroísa, ela no meio da multidão toca no Cristo, ele sente, né? Daí ainda ele fala para Pedro assim, senti que fui tocado, né? Fala assim, mas claro, no meio de tanta gente aqui, certamente foi tocado. Não, eu senti que de mim saiu uma virtude. Ele fala que de mim saiu uma virtude, né? Ele não fala que foi do filactério onde foi tocado. E um pouco mais à frente, a gente vai ver também, lá nas curas de Genezaré, né? E também a mulher que busca o Cristo e roga, né? Para o Cristo, para poder tocar pelo menos nos seus filactérios, para que ela possa ser curada. Então já sabiam que foi tocada no filactério do Cristo e foram curados. Então ela vinha buscar tocar no filactério. E o Cristo mostra, vamos dizer assim, porque o indivíduo, onde ele demonstrava os filactérios, é aquele indivíduo que era virtuoso, né? Porque ele mostrava através das suas vestes que ele seguia a lei e os preceitos da religião judaica, mas sempre no externo. Então nós somos esses seres ainda que se demonstram pelo externo. Então ainda, vamos dizer assim, as nossas virtudes estão no externo. Mas Cristo, quando ele fala que foi tocado, ele sentiu que desprendeu dele uma virtude, né? E a gente ainda somos esses seres que buscamos ainda tocar nos filactérios, né? Ainda essa mensagem do externo. E num paradoxo, vamos dizer assim, quando a gente busca tocar o Cristo, a gente está tocando nas virtudes dele, né? Esse ser espiritual que ele é. E quando ele nos toca e nos cura, ele está nos curando o externo ainda, porque na verdade ele vai nos aliviar das dores externas em si, né? Seria o material momentaneamente, e não a cura espiritual, que essa tem que ser processada por todos nós. Então, o que mais que eu tinha preparado aqui? Vamos... Quer comentar mais uma coisa, Ismael? Senão eu já passo para o primeiro slide. Rapidamente, já para a gente partir para o último slide, e esse comentário do Moutinho eu achei interessante, porque ele basicamente divide os representantes religiosos em dois tipos, né? Um daqueles que na verdade eles são meio que adivinhados, né? Eles não buscam a representação, eles emprestam o seu auxílio e a posição aparece natural do trabalho, né? Já outro tipo de representante religioso é aquele que almeja, que busca como uma forma de satisfação pessoal e às vezes busca mesmo por poder. A gente sabe que esses dois tipos de representantes religiosos existem, inclusive hoje em dia, no movimento espírita naturalmente, né? A gente precisa entender que dentro pelo menos assim, aproveitando a reflexão que eu fiz com os meninos, é que no contexto do movimento espírita, vamos dizer assim, nós estamos todos como aprendizes, né? Não existe, pelo menos não deveria existir disputa de poder ou disputa política. Não há uma lógica que indique que seja necessário isso, né? Todos deveriam ser aqueles que se predispõem a auxiliar. Mas, como a imperfeição ainda é a tônica do ser humano, existem esses dois tipos de representantes religiosos. Em que nós estamos, né? Qual o tipo que a gente se encaixa? Cada um se reflita aí. Câmbio.
Tem mais um slide, né? Vocês vão falar? Isso, vamos. E ele complementando ali, na verdade ele fecha o texto falando ali que emblema da prepotência que conduz Jesus ao Calvário, o farisaísmo revela sua presença em todos os setores da vida, porque o orgulho, como patologia da alma, embora espontâneo no cetro, denuncia-se também no círculo da pobreza e da enfermidade. Então colocamos ele em dois extremos ali, tanto, vamos dizer assim, quando a gente assume a postura, tanto no trono religioso, filosófico, dos poderes humanos, do que vem a ser material, ainda destacamos em nós esse ser ainda vicioso, né? Do orgulho, da vaidade, esse ser aí, vamos dizer assim, mesmo às vezes no flagelo da pobreza ou da doença, fazem-se vítimas também através do orgulho, através dos flagelos, da própria doença em si, tirando proveito. Não estou dizendo que são todos, né, dentro da pobreza, vamos dizer assim, que tiram proveito, mas tanto aqueles que se aproveitam da pobreza em si, para obter alguma vantagem, ou aqueles que se martirizam através de um flagelo, ou de uma patologia, ou da pobreza, para tirar proveito também dela, né? Talvez uma mendicância desnecessária, também nesse sentido, mostrando que, na verdade, esses véus estão na pessoa em si, não está, vamos dizer assim, onde ela se encontra, no poço da sociedade onde ela se encontra. E que é bem interessante, vamos dizer, que está alinhado também com esse texto aí de João Moutinho, que o tópico ali do capítulo do Evangelho Sem Mistérios Nem Véus, o nome é O Evangelho Sem Mistérios Nem Véus, né? A gente vai ver lá que no texto, deixa eu pegar aqui, no texto de Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 101, o título desse capítulo, vamos dizer assim, é um comentário de Paulo, da carta aos Filipenses, capítulo 2, 21, ali, que fala assim: porque todos buscam o que é seu, e não o que é do Cristo Jesus. E para alinhar com esse texto aí, o tópico dessa passagem ali que Emmanuel coloca esse capítulo, aliás, o tópico desse capítulo é a cortina do eu. E ele começa dizendo: em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distante da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentavelmente a cegueira diante da vida. E fala que muitas das vezes a gente examina imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, né? Aqueles dos quais a gente é cooperadores ainda, né? Que a gente observa, vamos dizer assim, que a gente lança uma proposta de fazer um movimento de caridade, né? E se alguém o faz, a gente não se move, às vezes, para auxílio, né? Tentando, vamos dizer assim, também mais aparecer, na verdade, assim, dentro dessa questão de fazer caridade, do que a real necessidade dela, né? Ele fala dentro do texto aqui que é a antiga lenda de Narciso, né? Que permanece vivo ainda nos nossos mínimos gestos e em maior ou maior porção. E termina esse capítulo dizendo lá que, entretanto, graças à boa vontade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. Então, se a gente não mudar essas nossas posturas íntimas nessas existências, né, nós vamos ser arrebatados, né, e convidados a refletir no plano espiritual vamos dizer assim, a verdadeira essência do ensino da Boa Nova do Cristo, né? Qual que é essa mensagem que o Cristo está trazendo para nós, né? Que muitas das vezes a gente está desvirtuando e colocando ela nos nossos interesses próprios, né? Qual é essa mensagem? Que nem diz Ismael ali. Qual daquelas duas opções que a gente
está se enquadrando, né? Será que a gente está compreendendo que é Deus que está no comando, que a mensagem da Boa Nova quer dizer, para a gente confiar nele, né? E seguir os seus ensinos? Porque os fariseus já conheciam a lei, nós já conhecemos a lei, que nem eu estava comentando outro dia. A gente vive um tempo onde os instrumentos de comunicações nos propiciou, vamos dizer assim, a gente levar a mensagem do Cristo a vários rincões, vamos dizer assim, do planeta inteiro, mas também, muitas das vezes, está criando um abismo, vamos dizer assim, na prática dessa caridade, né? Não estou falando que não é essencial toda essa comunicação, mas a gente tem o cuidado, vamos dizer assim, de não estar buscando só interesses do holofote, vamos dizer assim, das mensagens, e deixar de lado, vamos dizer assim, o vivenciar no dia a dia e na nossa prática esse ser com posturas diferentes, né? Senão a gente estaria se igualando aos fariseus aí, né? A gente fala, coloca um fardo pesado nas costas das outras pessoas e nós não movemos uma palha para a gente mudar o nosso íntimo, o nosso orgulho, a nossa vaidade e arrancar esses véus que cobrem as nossas vistas ainda. Ismael? Beleza, Israel. A gente pode agora abrir para os comentários do pessoal. João? Bem rapidinho, a gente tem dois minutinhos. Sobre a cadeira, né? O símbolo da cadeira como um símbolo de autoridade. E a gente vê realmente dentro do movimento cristão, e vamos falar do nosso movimento espírita, que a gente tem realmente cadeiras de autoridade, de presidente de centro espírita, presidente federativa, coordenador de departamento, coordenador de grupo. Essas cadeiras vão existir e são necessárias, porque o movimento precisa de organização, né? A gente sabe que na Igreja Católica se fala muito da cadeira de São Pedro, né, que o Papa ocupa. No nosso caso, assim, do nosso movimento, já que a gente não tem uma hierarquia sacerdotal e nem tem uma figura papal, né, a gente não tem alguém que ocupe assim, essa figura, isso é muito bom, isso horizontaliza as nossas relações. Eu queria destacar só isso, e tendo o gancho daqueles dois tipos de religiosos, né? Como a gente está se portando perante as funções que a gente muitas vezes é convidado a assumir, ou que a gente se autoconvida muitas vezes. Aí você está dentro de um centro espírita, dentro de uma federativa, alguém percebe em você um potencial e lhe faz um convite. E se você tem um sentimento verdadeiro de serviço, você assume aquele convite, presta um serviço, o serviço é bem feito, depois passa um tempo, vem outra pessoa, lhe substitui e a coisa segue. Mas se você se projeta, né? Se você olha para as ações que tem dentro de uma casa espírita e você se projeta, assim, meio que se oferecendo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero, sabe? E o interesse por trás é ter aquela notoriedade que Alexandre falou na reunião passada, né? Muitos espíritas acabam ganhando notoriedade dentro do movimento, então isso é um problema. Então, a pergunta é, qual é a minha motivação em querer assumir uma tarefa espírita? Se a minha motivação é pessoal, de eu ganhar uma projeção, eu vou atrapalhar o movimento. Eu vou ocupar um espaço de uma outra pessoa que era muito mais capacitada e tinha já um espírito de serviço, mas que não está ocupando porque alguém, digamos assim, metido, né? A palavra é essa, alguém metido foi lá e sentou na cadeira. E não dá oportunidade para que outros se sentem. A gente tem centro espírita que tem presidente há mais de 30 anos e ele não aceita fazer eleição, ele não aceita rever os pontos dele. Isso é um problema. Isso é um grande problema. Então, assim, é preciso ter esse rodízio, pessoas capacitadas têm muito, né? E a gente imaginar assim, não, mas só eu posso dar conta daquilo? Que nada. Os espíritos falaram a Kardec, se ele não desse conta, viria outro. Então, assim, isso é muito importante porque a gente pode atrapalhar o movimento, atrapalhar a nossa evolução e chegar no mundo espiritual como o irmão Jacó da vida, que não conseguiu ganhar luminosidade quase nenhuma porque ele estava só fazendo coisas, né? Ele não estava colocando o coração. Câmbio? André, eu posso passar na sua frente, porque é só a continuação disso aí que João falou. Tá, então é só uma dica, porque enquanto você estava falando, João, dessa história das cadeiras, diretoria dos nossos papéis dentro do centro, no livro Contos e Apólogos, né, do irmão X e Chico Xavier, que eu estou lendo assim, ao longo dessa quarentena, é impressionante o quanto de relatos e o quanto de lições, histórias, né, através de contos ali, que são trazidos em relação a diretores da casa espírita, trabalhadores da casa espírita.
E, assim, tem casos que você fica, assim, bem sei que o João tá falando mesmo, sabe? Então, eu recomendo, que é um livrinho, assim, com história bem bacana, sabe? Quem gosta de contar história em palestras, tudo, pega esse livro, gente, porque são bem curtinhos, mas é muito interessante a chamada que Humberto de Campos dá para a diretoria da Casa dos Espíritas. Fica a dica, câmbio. Gente, essa obra que Sam falou aí no começo, que não conhecia, essa obra de Moutinho, O Evangelho Sem Véu, Sem Mistérios, foi publicada em 2015 pela FEB, e ela, na verdade, é uma coletânea das 3 outras obras de Moutinho sobre o Evangelho. Então, é a mão na roda, eu acho que é a melhor fonte que a gente tem de Moutinho para estudar é essa obra. Ela está disponível como livro virtual, baratinho, e está para o Kindle também. Então, assim, ao invés de sair catando as obras de Moutinho, que é difícil encontrar, inclusive, compra esse livro logo aí, que resolve todo o problema e bola para frente. Câmbio. Muito bom. Grupo 2, Elis, Nai e Luigi. Vamos lá? Está na tela. Só queria dizer que esse Jesus também está no terceiro grupo, viu? Eu vi. Então, eu vou começar, que esse primeiro slide, assim, foram alguns pontos que a gente chamou a atenção. A Elis está meio quietinha ali, que ela também está com dor de cabeça, mas eu espero que dê para ela comentar alguma coisa. Então, esse é um texto que ele vai trazer essa reflexão para realmente, como o título já diz, né, Miramês, quem são meus guias? Então, vai trazer uma reflexão sobre o que é a mediunidade, como lidar com a mediunidade, e quem são os guias mesmo, qual a importância desses guias, né? E eu falei, eu vou tentar brevemente assim, né, sem me expor muito, mas eu falei que esse texto foi, assim, tipo, escolhido a dedo, porque essa preocupação, eu não tenho mediunidade ostensiva, não, tá longe disso, mas eu sou bem sensitiva. Então, essa história da mediunidade foi algo que eu sempre busquei estudar, que eu estava envolvida. E tinha uma coisa, e ainda tem, mas depois desse texto eu vou diminuir um bocado e vou me policiar. Eu sempre tive essa coisa de saber quem era o meu guia. Mas, na verdade, nem é saber quem é o guia, mas de me sentir mais segura quando esse guia quando eu tinha essa percepção, até eu entender quando ele estava perto de mim, quando estava me amparando, a segurança das sensações físicas que eu tenho em mim por conta da presença do meu guia. Então, foi uma chamada muito interessante aí, André, viu? A escolha. E aí, Miramês, ele começa assim, que a primeira preocupação dos candidatos ao desenvolvimento mediúnico é saber quem são seus guias. Aí ele vem trazer sobre a questão do fanatismo que se tem em cima disso, né? De, tipo, muitas vezes as pessoas, como o Luigi colocou aí, informação necessária. O guia é um espírito mais elevado do que nós. A gente, em vez de querer saber quem é o nosso guia, quando é que ele está, o que foi, qual... Essa era a única informação que a gente precisa saber, né? Que ele é um espírito mais elevado do que a gente, que ele está ali pronto, a postos para nos ajudar, né? E que a identidade dele, ou a presença dele, no sentido aí, eu digo assim para mim, né? De me sentir segura ao sentir esse guia assim, é segundo plano. Né? Então, o primeiro ponto que ele chama no texto é essa história do fanatismo em descobrir. E aí, Luiz botou a fotinha de Divaldo aí, porque quem já assistiu o filme lembra que ele ficava naquela onda lá de saber quem era a mentora dele, né? E Joana, muito calma, fala, não, se acalma aí que na hora certa você vai descobrir. Né? É bem isso, assim. Na hora certa, e eu digo assim, pessoal mesmo, assim, que hoje em dia às vezes eu estou em alguns momentos que eu não sinto a presença dele, mas que quando eu me abstraio disso, aí vem ele e me dá aquela resposta que ele está ali comigo, sabe? Então, eu acho que é isso que importa. E aí, dos questionamentos é justamente esse, né? Eu acho que foi o que eu e Elis pontuamos de principal.
O que significa ser guia e modelo? Ele vem dizer que, ok, temos os nossos guias espirituais, temos nossos mentores, mas quem importa mesmo é Jesus, né? Ele que é o nosso guia e modelo. E aí eu trouxe uma coisa que coincidiu de eu ter feito no evangelho da semana anterior aqui em casa com a manhã, que a gente estava conversando. A gente tem esse jargão pronto, assim, Jesus, nosso modelo guia e modelo, né? Tá lá no livro dos Espíritos. Mas uma coisa que eu falava com a mãe é assim, quantas vezes realmente a gente, na prática, bota Jesus como nosso guia? Né? Às vezes a gente está passando por uma dificuldade, a gente vai buscar um amigo, a gente vai buscar um familiar, a gente vai buscar uma palestra, sei lá. Mas quantas vezes a gente para sentar e buscar naquele momento de angústia? Deixa eu ver o que Jesus está falando aqui. Onde é que Jesus me mostra uma lição sobre isso aqui? Né? A gente fala muito disso, dele como guia, modelo, mas na prática, será que a gente realmente está... Ele é a nossa primeira opção? E aí eu lembrei muito do que... Eu acho que bateu muito do que Israel falou no final dele, assim, né? Da fala dele. Deu aquela casada, isso mesmo, assim, da gente perceber Deus, Jesus mesmo, como esse nosso guia, na prática, no nosso dia a dia, né? E aí ele também traz umas questões sobre a mediunidade, como a gente se portar perante a mediunidade, o que significa, que é esse último trecho. A mediunidade nos homens, para nós, é uma porta, se não ponte, por onde podem e devem transitar as nossas ideias. Todavia, abrir a porta e deixar livre o pontilhão fica por conta do próprio medianeiro, que deve acrescentar o asseio indispensável aos canais que lhe pertencem. Ou seja, essa mediunidade às vezes traz muitas responsabilidades, e nem sempre a gente está ciente dessas responsabilidades ou está querendo assumir essas responsabilidades. Então, uma vez que a gente abre essa porta, a gente tem que ter muita consciência dessas responsabilidades que isso traz, né? E seja no trabalho mediúnico, ou você, sei lá, buscar dar um apoio ao amigo, enfim, né? Mas eu acho que é muito Miramês lembrando a gente das responsabilidades que se tem envolvendo a mediunidade, que aí que é um pouco do que aí Luíde vai trazer na prática, como que a gente lidar com isso aí, né, Luíde? Câmbio. Boa noite, meus queridos. Bom, então, dando continuidade, ele vai falar que, Miramês, que a mediunidade vai ser uma porta, senão uma ponte. No entanto, precisamos aí, ele vai falar dessa palavra, o asseio indispensável aos canais que lhe pertencem, ou seja, a higiene, né, a limpeza. A ponte precisa estar desobstruída para ter um trânsito, né, uma fluidez de ideias, assim como a porta, ao abrir a porta, o cômodo precisa estar organizado e limpo. Então, ele coloca como condição aí indispensável, nossa, né, essa responsabilidade de fazer essa limpeza, essa organização. Todo mundo organizar o quarto aí, as suas respectivas casas, viu? Casa mental, casa física, tá tudo relacionado. Vamos lá. E aí ele vai falar assim, pessoal, que, como tudo na vida, a mediunidade, o aparelho, precisa de um check-up, né? Ele vai dizer assim, se vocês quiserem ter boas companhias espirituais, façam seus respectivos check-ups, porque a gente se alegra muito, ele colocando Miramês na condição de espírito, quando vocês se preparam, fazem esse check-up, porque isso vai beneficiar muitas pessoas, né? Então, ele vai colocar aí, tudo no mundo para o bom funcionamento requer cuidados especiais. E em se referindo ao automóvel, o dono não deve esquecer da gasolina, do óleo, da limpeza e de vez em quando um check-up na sua engrenagem. Então, a associação que a gente fez aí, que a gente montou com base nessa analogia do Miramês, achamos bem interessante e destacamos como um ponto central do texto, né? Então, vamos trabalhar esses 3 pontos, gasolina, óleo e limpeza. Então, a gasolina ele coloca como o combustível, né? O combustível do automóvel. De forma análoga, o pensamento, tá, né? Fazendo associação com a gasolina, vai ser o nosso combustível, o fluido, a energia de contato com as entidades. Agora, vamos fazer uma reflexão. Se a gasolina ela é adulterada, o que acontece, né? O carro começa a engasgar, tem aquele comprometimento, a gente não consegue extrair toda a potência do automóvel, né? E, similarmente, quando o nosso pensamento ele destoa muito do bem e do belo, a gente cai aí de 4G para ligação de escada, né?
ou seja, comprometemos a nossa ligação com as entidades. E aí a gente atrai, né, uns amigos não muito desejados. Opa, alguém se entusiasmou aí. Aí, no que tange o óleo ele vai lubrificar as engrenagens, né? Ele vai reduzir o atrito das peças móveis, e de forma análoga, como é que a gente pode associar com as palavras? Então, as palavras da gente precisam ser palavras mais de inclusão, né, de afeto, de acolhimento. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, né? Eu acho que resume bem isso. E palavras, quando elas, como está lá no, acho que é capítulo 21 do Boa Nova, Jesus já vai falar da lição da vigilância, né? Ele vai falar: Pedro, ainda não conhecestes a abrangência, a extensão da vigilância. Basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu, mas ao mesmo tempo basta uma palavra fútil ou menos digna para que te estanques, né? Para que você fique estagnado. Ou seja, basta uma gasolina boa, né? Aditivada, para que você se eleve, mas basta também uma palavra mais indigna, um óleo mais baratinho, mais comprometido ali, né? Para você comprometer a sua ligação. E por fim, a limpeza, pessoal. A limpeza é interessante. Quem nunca viu, né? Ou quem por descuido, ou deixou a condição do carro aí nessa foto aí abaixo, né? De lave-me, né? Quem nunca viu ou brincou no carro do colega com essa situação, né? O que acontece? Ele vai dizer que a limpeza, ela está relacionada com o aprendizado. À medida que a gente vai aprendendo, a gente vai depurando, né? Proporcionalmente o nosso perispírito, e vamos incrementando esse aprendizado na vida. E aí a gente colocou essas fotos como para despertar, né? O cheirinho do carro limpo, né? Quando a gente entra, o carro novo, ou o carro tá limpo, dá uma sensação de satisfação, de paz, né? De forma análoga, à medida que a gente vai aprendendo também, a gente vai se sentindo em paz com essa vivência, né? Quando a gente consegue aplicar esses conhecimentos e, como Israel trouxe, melhorar, nem que seja um pouquinho, o sinal dessa ligação, dessa ciência de ligação com o Pai, a gente sente uma satisfação tremenda, né? Quando a gente vence uma provação, uma expiação. Então, em resumo, essa analogia foi bastante interessante e bem didática que o Miramês trouxe. A gente só esquematizou e então entendemos que trabalhar nesse check-up, né? Pensamento, palavras e aprendizado, ou seja, rever os nossos pensamentos, rever as nossas palavras e avaliar o nosso aprendizado no decorrer da nossa trajetória, são itens indispensáveis para nos melhorarmos, sobretudo aí sairmos desse momento de pandemia, né, um momento propício também para essas reflexões, esse check-up. Agora, Eli já entrou para colaborar, se puder? Elis entrou? Ela vai ficar de ouvinte mesmo hoje. Então, se alguém quiser fazer mais comentário... Pronto, a gente abre. Gente, eu queria só comentar, deixa eu abrir aqui, ó. Eu queria só comentar que esse texto eu gostei muito. Eu e João também, a gente ficou comentando sobre ele, e Nai passou por um ponto interessante, que é que, apesar de o texto estimular a pessoa com a mediunidade ostensiva a não querer descobrir logo, né, quem é seu guia e tal, há uma importância muito grande em ganhar intimidade com o guia espiritual. No Livro dos Espíritos, quando Kardec falou sobre esse assunto, está dentro do... Eu acho que o capítulozinho, o tópicozinho é guia espiritual, é uma coisa assim. E está dentro da segunda parte, né, do livro, que fala do mundo espiritual. E é o tópico que ele mais perguntou. Ele se estendeu como ele não se estendeu em nenhum outro tópico do Livro dos Espíritos. E aí tem uma das perguntas lá, que ele pergunta assim, qual é o nome, a questão da identidade, e os Espíritos dizem assim, dê a ele, ou a ela, dê ao guia, o nome que você quiser, mas né, trabalhe a ideia de que é importante criar intimidade com ele, porque é muita coisa saber que temos um espírito que foi designado por Deus para nos ajudar durante a encarnação inteira. Evidentemente que isso não pode trazer comodismo, como foi passado pelos meninos, mas é algo muito importante, os espíritos chamam muito a atenção para isso. Se a gente desse mais ouvido, abertura a essas intuições do guia espiritual que nos acompanha, a gente poderia trilhar a jornada aqui na Terra sem tantos tropeços. Poderemos evitar muitos tropeços. Câmbios não, câmbio. Ainda dá tempo, gente? Só um relatozinho? Dá tempo, a gente tem 9 minutos ainda, aí tá bem tranquilinho esse...
Mentira, mitose, João, senão eu fico aqui falando. Tá ótimo. Vamos lá. Não, é só um relato, assim, porque eu participei de um curso de mediúnica uns anos atrás mesmo, assim, e foram 4 meses bem intensos. E no final eu fui convidada pelo centro de participar de algumas mediúnicas, né? O coordenador me falou que eu estava sendo convidada para participar. E eu, como eu falei, eu não sou média ostensiva, mas uma das coisas que eu sinto, é por isso que eu sou tão chorona, assim, várias vezes eu falo assim, é que a minha resposta é muito física. E quando eu sou envolvida por uma energia muito boa, a minha reação imediata é abrir essa porta aí e chorar mesmo, sabe? Inclusive, um dia no centro, numa palestra de Fred, assim, eu acho que ele até ficou assustado comigo. Aí no centro de uma pessoa, Frederico Menezes, mas depois ele me deu um abraço tão caloroso, assim, que fez muito sentido. E que me ajudou muito a compreender essa história do meu guia. Mas, enfim, aí eu estava falando isso porque um dos momentos que eu estava lá na mediúnica, eu estava chorando muito. E era uma sensação muito, muito boa. E aí o coordenador, o dirigente da reunião, só chegou para mim, segurou no meu ombro assim e falou: esse espírito que está aí do seu lado, só importa saber para você, não, só te importa saber que esse espírito que está aí do seu lado tem muito amor por você. Sabe, isso me deu um conforto tão grande, e eu acho que é isso que a André estava falando. A gente só precisa entender que o nosso guia, para acompanhar a gente, é preciso muito amor, gente, né? E é só isso que importa a gente saber, que aquele ser que está ali guiando a gente, que está nos amparando, tem um amor tão infinito por a gente, que o resto das coisas não me importa. Então, aquela frase, essa única frase, me trouxe tanto conforto, assim, me trouxe um olhar tão bonito para aquele momento da mediúnica ali, sabe? De entender o que é amor mesmo, assim, que eu acho que eu ainda fico assim de vez em quando, né? Tentando ter uma comunicação maior com ele, mas aí eu sempre me lembro dessa segurada no ombro, assim, sabe? O quanto foi significativo. E saber que é só o amor que importa mesmo, né? O resto é resto, câmbio. Muito bonito, né? Eu queria trazer só a questão trazendo para o versículo, né? Lembrando do que Marisa deixou para a gente, que eu achei muito legal que Marisa deixou, a gente tentar observar sempre o versículo, também relacionando com o dever de casa. E no versículo a gente vê Jesus assim dando orientação para a gente não chamar outras pessoas assim de guias, né? E a palavrinha grega que está lá, eu só traduz como guia, tem referência a líder, a um chefe, alguém que nos conduz, né? Que nos lidera a vida. E a gente vê muito. Agora, saindo um pouquinho do aspecto mediúnico, mas entrando também no aspecto aqui do plano carnal, do plano material, a gente vê muita gente elegendo pessoas como suas líderes, né? Gurus. Eu não faço nada se eu não falar com a minha psicóloga, eu não faço nada se meu coach não aprovar, eu não faço nada se fulano de tal. Tudo bem que a gente tenha referências, pessoas que a gente tem uma consideração, pessoas que têm experiência de vida, beleza. Só que assim, todos nós aqui, com as exceções raríssimas dos missionários que se encontram entre nós, né? Todos nós aqui somos espíritos imperfeitos. A gente tem algumas virtudes, a gente tem muitos defeitos, a gente pode auxiliar, sim, as pessoas em determinados aspectos, mas nunca se tornar um tutor permanente de ninguém. Até porque a gente é espírito com capacidade de autonomia, a gente tem capacidade de liberdade, e a gente só vai ter mérito na evolução se a gente fizer as coisas pelo próprio esforço. Então é muito comum na fase de juventude, no início da fase adulta, quando a gente tem dúvidas assim sobre o que fazer da vida, né? Qual carreira eu vou seguir, com que pessoa eu vou me casar, eu devo ou não me casar, eu devo construir, né, um patrimônio material ou focar em outras coisas, a gente fica perguntando, né? Fui perguntar para minha avó, para minha mãe, ela disse isso, a outra disse aquilo, a gente recebe um monte de conselhos, só que a decisão final é nossa. E quando a gente sabe que há, aí voltando para a mediunidade, né, um guia espiritual que nos orienta, que é um planejamento reencarnatório, a gente sabe que a gente não está solto aqui no mundo como um barco à deriva. Há um planejamento. E aí a gente consegue ter essas respostas que nos angustiam em determinadas fases da existência, né? São as crises existenciais, que é natural,
desde a educação, a parte escolar, de instrução, até a questão mesmo de emprego, a gente tentar sintonizar com o nosso guia, na nossa essência, e sentir no coração o que vai ser. Porque se a gente se coloca nas mãos de outras pessoas, pode acontecer duas coisas. Essa pessoa pode ser de boa índole, e pode realmente apontar caminhos legais, mas pode acontecer também de a pessoa não ser de boa índole, percebendo a nossa fragilidade, abusar dela. E a gente vê isso nas religiões aqui no Brasil. Muita gente fragilizada emocionalmente, que bateu em todas as portas, não encontrou resposta, aí vai atrás da religião e encontra líderes religiosos que se aproveitam dessa fragilidade e conduzem a pessoa de forma cega, como Jesus dizia, um cego conduzindo outro cego. E eu falo isso também dentro do espiritismo. Já vi várias pessoas na federação que foram buscar um atendimento e a gente dizia, olha, o atendimento hoje é com fulano e cicrano. Não, mas eu quero falar com Beltrano. Não, mas Beltrano não tá, mas o cicrano também é bom. Não, mas eu só falo com Beltrano. Eu via isso muito no centro espírita, assim, eu quero falar com aquele médium, mas é só aquele. Não, mas a gente tem uma equipe muito boa também. E a pessoa se agarra a determinadas personalidades e se aquela personalidade não está lá, para ela não tem efeito. Então Jesus falou, peraí, o guia sou eu. Não é uma pessoa ou outra encarnada. Você ter carinho por uma pessoa, por exemplo, a gente tem um carinho por Haroldo, porque tá nessa vibe da gente do evangelho, né? Tem gente que tem um carinho maior por Divaldo, porque tem mediunidade, enfim, faz trabalho social. É natural você ter carinho mais para um do que para outro. Isso aqui não tem nenhum problema, isso é humano. Agora, transformar Divaldo num guru, transformar Haroldo num guru, aí é um problema, porque você perde a sua autonomia, né? Então isso é muito importante. Afinal das contas, o guia é o Cristo. Os outros são os nossos companheiros de jornada, mas a decisão tem que ser nossa. E a gente vê os escândalos religiosos que acontecem por aí, né? Com esses falsos líderes religiosos que levam as pessoas a cometer as coisas mais absurdas que vão contra o bom senso. Tinham seitas nos Estados Unidos em que os líderes diziam que o mundo ia se acabar em tal data, a coisa chegou no dia e ele induziu milhares de pessoas a um suicídio. Chega a esse tipo de coisa. Então, assim, a gente não pode dar brechas, porque a qualidade dos espíritos que estão aqui vivendo varia muito, e a gente vai topar com muitos que são inferiores, né? Queria fazer esse comentário. Câmbio. Muito bem colocado, João, adorei. A gente tem mais uns 3 minutinhos, viu? Então, João, eu queria só resgatar um ponto que a Nay trouxe, o André também, essa questão da intimidade com o guia, que até trazendo experiência pessoal, acho que já devo ter falado sobre isso com vocês, mas às vezes a gente, como vocês falaram, essa relação com o guia, às vezes a gente sente necessidade de algo mais palpável, ou não acredita muito, ou sente que precisa ter um nome, ou ter um... É isso muito que o texto nos traz, né? Nos traz esse conforto de que essas informações não são necessárias. Mas mesmo assim, aí que entra a questão. Acho que talvez isso tenha acontecido com vocês. Às vezes, há momentos em que essa presença sutil do guia espiritual, ou do amigo espiritual, como o Diego falou aí, né? É um amigo espiritual, né? Acho que é mais carinhoso chamá-lo dessa forma também. Há momentos em que essa presença fica mais evidente. É como se ele estivesse gritando para a gente assim, e justo nos momentos, acho que a Elis falou aqui, nos momentos de fragilidade, ela colocou aqui, especialmente nos momentos de travessia de dor. Essa ligação muitas vezes é o que nos segura. E às vezes ela se mostra mais palpável, alguma força, alguma situação, algum sincronismo da vida que a gente percebe, não, isso daqui não pode ter acontecido sem alguma inteligência promovendo esse fato, desde as coisas mais banais. Vou dar um exemplo aqui, vou dar um exemplo. Eu e Larissa, a gente veio aqui para o Ceará, né? Assim que a gente chegou, acho que alguns aqui já passaram por essa situação de se mudar para um lugar novo.
você fica inseguro, né? Você está chegando num lugar que não conhece ninguém, principalmente lá em Crateús, que era uma cidade do interior do estado. Assim que a gente chegou lá, né, Larissa? A gente pisou lá, poucos passos depois a gente procurando uma casa para morar. A primeira pessoa que a gente falou, de fato, foi a pessoa que nos ofereceu a casa que a gente está até hoje. E meio que foi andando na rua. A gente, cidade do interior, não tem site, não tem, mal tem imobiliário e tal, era andando na rua e vendo. Então a gente sentiu que, poxa, isso realmente foi um direcionamento nítido aqui, que dizendo assim, cochichando para a gente, olha, estou aqui cuidando de vocês, deixe de insegurança, deixe de medo. Eu acho muito legal isso. Acho que você se identifica também com isso, né? Câmbio. Show de bola, gente. Pelo tempo, a gente pode passar. O tempo já deu. Tem imobiliária, né, Diego? Então. Tem, rapaz. Vamos lá, grupo 3. Diego, Então, Larissa e galera, Paulo. hoje as fontes saíram meio desconfiguradas, não foi? Enfim. Então, o grupo somos justamente eu, Larissa e Paulo, e nós vamos falar justamente nessa ordem, né, Larissa? Tu vai ficar com o segundo slide, eu vou ficar com o primeiro e Paulo com o terceiro. Então, o texto é o texto de Joana de Ângeles. A princípio, quando eu ver assim, Joana de Ângeles, eita, vai ser um texto bem grande, né? E, na verdade, era um texto curtinho, bem sintético, bem objetivo e muito legal, que ela vai pegar um versículo, porque só um é o vosso mestre, o Cristo, né? E é engraçado, porque a gente se depara logo com uma contradição com o texto, porque o versículo que ela está analisando, não foi porque João mandou a gente analisar sempre o versículo primeiro, não, mas porque, de fato, o que é que estão falando aí? Teve reunião com Paulo? Teve reunião com Paulo. Claro que teve, quinta-feira à noite mesmo. Quando saiu o dever de casa, teve dever de casa com Paulo. Mas foi bom. E aí, gente, tem o versículo, né? Porque só um é vosso mestre, o Cristo. Então a gente já se depara com uma frase assim, dizendo, ó, o Cristo é o maior, o Cristo é o mestre. E aí a primeira frase que ela traz é falando que a educação é tarefa de todos. Aí como é que a educação é tarefa de todos e o mestre é só um, é o Cristo, né? Então tem essa aparente contradição. Sendo que aí quando a gente pega e remonta de novo, né, a lição da semana passada, inclusive no próprio texto lá do Miramês, a gente viu isso. Vocês estão muito comentando aí nesse chat, né? Eu nem tô lendo o que é que vocês estão comentando aqui, vou ler depois. E aí eu tinha ficado justamente com essa parte também, de analisar por que o mestre é só um, o Cristo. É porque ele se achava, né? E às vezes é porque ele está invocando justamente essa dimensão, né, crística em todos nós, né? Essa orientação. Mas aqui a gente vai encarar Jesus como esse mestre em educação, que vai ser a conclusão do texto, né? Já soltando um spoiler. Mas o texto nos convida a compreender que cada um de nós tem uma função educadora para com o meio no qual nós estamos, certo? Então, ele vai dizer o seguinte: harmoniza-se a peça na engrenagem a benefício do conjunto. Harmoniza-se a nota musical em prol do poema melódico. Então, são de fato frases que convidam a gente a essa percepção de que toda e qualquer ação que nós exercemos, ela possui uma repercussão sobre o conjunto. Então, nossa harmonia faz parte da conquista da harmonia da coletividade, né? Então, essa é a parte introdutória do texto. E traz também uma certa reflexão aqui para a gente pensar o quanto nós somos dependentes uns dos outros. O ser humano é um ser tão coletivo que, se a gente parar para pensar, é o ser que mais depende de outros seres humanos na infância, né? A gente passa muito tempo
assim, dependendo de ser alimentado, de conquistar as próprias coisas, enquanto que a gente já vai ver os outros animais na natureza, eles se tornam independentes muito rapidamente, né? E mesmo depois que nos tornamos adultos, nós temos atividades segmentadas e não importa, né? Paulo até trouxe essa reflexão. Não importa o que a gente esteja fazendo, gente, o fato da gente estar aqui reunido, né? É porque alguém fabricou esse microfone, alguém fabricou esse fone, alguém fabricou essa roupa, alguém fabricou esse computador, alguém está fazendo a manutenção da internet que nós estamos aqui acessando nesse momento, né? E inclusive a própria pandemia nos faz o convite para perceber o quão essenciais são várias atividades na sociedade, né? Passa a bola para Larissa. Próximo slide. Vocês estão comentando muito aqui nesse chat. É mesmo. Me perdi todo. Vamos lá. Nesse tópico, a gente vai falar sobre educação edificante versus perniciosa. Joana diz o seguinte: educa-se sempre, quer se pense fazê-lo ou não. E ela completa: a educação, assim examinada, translada-se dos bancos escolares para todos os campos de atividade. Ou seja, gente, nós educamos as outras pessoas, a gente tem a intenção de fazer isso, como, por exemplo, a questão dos professores, a questão dos evangelizadores, como também, sem nem perceber, a gente está sendo exemplo para outras pessoas, né? E com relação à questão, né, de ser professor, eu vi uma frase a respeito de Dom Pedro II. Ele disse o seguinte: se ele não fosse imperador, ele gostaria de ser professor. E disse assim: não conheço tarefa mais nobre do que direcionar as jovens mentes e preparar os homens de amanhã. Mas o que é que Joana está dizendo? Você não precisa ser professor para isso. Você não precisa seguir essa carreira. Você, como imperador, você, na profissão que você esteja, né, você está educando, você pode educar as outras pessoas, certo? Esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar. O segundo aspecto é a respeito dessa educação, né? Ela pode se educar bem, pode se educar para o bem ou pode se educar mal. Então, por isso que a gente colocou em foco, né, a educação edificante e a educação perniciosa. E educação edificante, o que seria? Né? Seria a educação pautada no nosso grande exemplo, né, que é o Cristo. Aí é que a gente conecta com a mensagem, né, com o versículo, porque ela escolheu muito bem, né, dizendo que o versículo diz assim, ó, porque só um é vosso mestre, Cristo. Então, educação edificante é justamente essa. E o que seria educar? Pode-se também, né, educar mal. As pessoas podem se espelhar no nosso mau exemplo. E ela citou algumas palavras, né, em relação a isso. A inércia, quando a gente é inerte, né, quando a gente é indiferente, quando a gente desrespeita, quando a gente é individualista, a gente está, de certa forma, semeando esses valores ruins. E ela também disse que não só nós somos educadores conscientes ou não, como também os nossos seguidores podem ser conscientes ou não. Podem ter pessoas nos observando como exemplos, né, querendo ser como a gente, e às vezes, de forma inconsciente, essas pessoas estão aprendendo conosco, né? Eu e Ismael, a gente convive, por exemplo, há quase 10 anos. Eu aprendo com ele de forma, às vezes, consciente e às vezes não, né? O próximo tópico, ela diz o seguinte: quando nos comportamos de maneira individualista, estamos afetando o coletivo. E daí a gente lembrou, né, do episódio, né, com quem vocês pensam, né, que está falando, o caso do desembargador, né, que virou uma notícia nacional. Quando a gente está sendo individualista, a gente acaba afetando o coletivo, né? A gente tem que entender que cada um, a gente deve exercer o seu papel de educador, né? Quando a gente está assumindo esse nosso papel nessa grande, né,
máquina, nessa grande engrenagem, ela fala o seguinte, que a gente produz saúde, harmonia e esperança em torno dos nossos passos. Caso contrário, quando a gente não assume esse nosso papel de educadores, a gente está causando, né, desarmonia, a gente está causando, né, um distúrbio ao nosso redor. Agora eu passo para a Paula. Boa noite. Pode passar, João. Bom, aí Joana, o grande finale dela, ela vai trazer exatamente Jesus como o educador por excelência. Quando eu vou começar a falar, os cachorros começam a Jesus é educador por excelência, né? E é interessante porque, ao contrário do que na própria perícope, ele vai falar sobre a questão de não fazer o que os fariseus, os escribas fazem, né? Jesus, ele tem a total coerência entre o falar e o fazer, né? Que João vai citar, que é a melhor forma de se educar, né? Ela vai dizer assim, Jesus, deu-nos o precioso legado vivo da sua vida, que é sublime lição de como ensinar sempre. Então, para quem é pai, mãe, quem vai ser, enfim, a questão do exemplo, né, a questão de você ter realmente moral para falar, né, e a gente lembra que Jesus, os Espíritos dizem que ele tinha uma autoridade irresistível, né? A questão do exemplo, ela é assim, fundamental para que você possa efetivamente ter êxito na educação, né? Evidentemente que a gente falha, somos falhos, mas o esforço em você conseguir exemplificar, né, para os filhos, ele é muito importante. E não é à toa também que a resposta à questão 625 dos Espíritos é vede Jesus, né? E eu, sinceramente, não sei porque algumas traduções trazem só Jesus como resposta, mas é vede Jesus, né? É ver o procedimento, o proceder, o exemplo dele, que é efetivamente muito maior, muito mais importante do que o que ele dizia. Embora, como o que ele dizia era o que ele fazia também, acaba sendo o mesmo, mas eles não disseram assim, ouve Jesus, né? Diz assim, vê Jesus, porque a ação, né, ela está na frente da teoria, do que é dito. E aí ela vai fazer um link final com a doutrina espírita, porque a doutrina espírita, a gente sabe, né, ela resgata a mensagem original de Jesus, e Kardec vai dizer que a base é Jesus, simplesmente porque não há outra doutrina melhor, né, do que a de Jesus, e o Espiritismo, com uma doutrina eminentemente educadora, ela vai nos chamar, nos concitar, nos conclamar a essa educação e a prestarmos atenção todo o tempo nas nossas posturas, naquilo que a gente está fazendo. E ela diz assim, o Espiritismo que nos concita a incessante exame educativo de atitudes e comportamentos, né? Faz com que a gente se conscientize, então, da responsabilidade que a gente tem perante nós mesmos, primeiramente, né? Perante ao conhecimento, né? Que traz responsabilidade, todo conhecimento traz responsabilidade, e a nossa consciência realmente ela acusa, ela nos chama a atenção quando a gente faz algo de errado, que nós sabíamos que era errado e a gente faz, né? E tudo isso tem um objetivo, né? A forma correta de educar, né? Que aí volta àquela questão que a Larissa falou, né? Que é a forma edificante, né? A educação edificante,
que a gente precisa estar muito atento a isso, tem como finalidade a perfeita caridade, ela vai chamar assim, né? Ela vai dizer o fanal da caridade perfeita, né? Quer dizer, a luminosidade, é o facho de luz da caridade, que para que nós alcancemos, significou exatamente que a gente já conseguiu extirpar de nós mesmos o orgulho e o egoísmo, né? Não há como você exercer a caridade tal como ela é, de fato, porque a principal característica da caridade é exatamente o total desinteresse. E aí, para você ter esse total de interesse, você precisa ter eliminado de si realmente, né, a questão do orgulho, vaidades e o egoísmo. Então, isso faz com que a gente veja aí uma sequência, né, de como é importante, e, na verdade, fundamental, a educação. Né? Porque Kardec vai dizer, a educação, ela transforma as pessoas, e as pessoas transformadas transformarão o mundo. Né? E nesse somatório aí de todos nós, uma vez educados, evangelizados, é que a gente vai ter um mundo melhor. Né? Câmbio, desligo, fica aberto aí para o povo. E só complementando, né? Tipo, no início ela faz um convite a mostrar que todos nós somos educadores, né? E no final a gente, ela fecha, né, com o que é esse pensar coletivamente, em sua essência. E o pensar coletivamente é a caridade, né? Então achei muito legal como assim pensar o ato de educar como um ato de caridade, né? E que muitas vezes a gente só pensa na caridade como dar o dinheiro, ajudar materialmente e tal. E não, o simples fato de viver integralmente ali, conscienciosamente, é em si um ato de educação, né? Nai queria falar, né, Nai? Fala, Nai. Eu acho que é um pouquinho em cima disso que você está falando, assim, Diego, que a fala de Lara, ela falou uma coisa que me fez lembrar uma coisa que minha mãe sempre dizia para mim e para meu irmão, desde guri, que é cuidado, porque não era um alerta, mas ela falava assim, olha, vocês estão sempre sendo observados, então cuidado com as ações de vocês, cuidado como vocês tratam as pessoas, né? Porque sem a gente saber, a gente está inspirando ou prejudicando alguém. E desde muito pequena a gente convivia muito lá no vilarejo onde minha avó morava, que era bem humilde o vilarejo, assim, pequenininho. Então a gente era da cidade, né? Mas a gente sempre teve uma relação muito próxima e de muito respeito. E minha mãe sempre falava isso, não importa a condição financeira de vocês. Então a gente cresceu muito com isso, né? De saber que a gente estava ali naquele meio humilde, a gente tinha uma responsabilidade perante aquelas pessoas, afinal a gente estava vindo da cidade e a gente deveria respeitar isso. E aí, só compartilhando assim, quando eu passei meu tempo no Amazonas, eu tive algumas experiências que marcaram muito, né? Eu vivia lá nas comunidades, no meio do rio, e aí tinha uma das comunidades que eu trabalhava, tinha uma casa mais isolada de uma senhora não, uma mulher nova, que sempre que eu voltava do campo, eu gostava de ir lá e trocar ideia com ela. Assim, eu tinha comunidade que trabalhava comigo na frente do barco, eu poderia estar aqui com ele, mas às vezes eu pegava minha voadeira e ia lá sozinha passar a tarde com ela, ajudar com o filhinho dela, recém-nascido. E quando eu fui embora, ela veio me agradecer muito por esses momentos. Todo mundo sabe que é voadeira, não? Não, sei não. Eu ia perguntar agora. No chat. Que é voadeira? É aquele barquinho a motor que parece uma canoa, só que é motorizado, sabe? Que a gente se locomove pelos rios. E aí eu lembro que quando eu fui embora, ela veio me agradecer por aqueles momentos de eu estar indo lá compartilhar com ela, né? E isso, assim, valeu demais, assim, muito mais do trabalho que eu fiz com os primatas e tudo mais, porque eu ia lá, dividia, passava informação para ela, trocava café com ela, fazia. Então, eu acho que o educar, ser educador, vai além do que a gente está acostumado a limitar, né?
Então, a gente tem que ter sempre isso em mente, que a gente pode estar educando em vários momentos, em várias situações, e que a gente precisa estar sempre atento, porque a gente pode sim fazer diferença na vida de várias pessoas e a gente nem se dá conta. Às vezes a gente marca tão profundamente uma pessoa, como foi essa mulher, e a gente nem se dava conta. Para mim, era uma pessoa que estava indo ali passar uma tarde com ela, ocupando meu tempo. Mas eu tenho certeza que eu deixei uma marca muito grande na vida dela, sabe? Então, a gente está sempre alerta e lembrando dessa mensagem aí, não é não? Câmbio. Nayara, só uma coisinha que você falou aí, no texto de Joana, depois que ela fala sobre a educação edificante, né, e a educação perniciosa, ela vai dizer exatamente isso, assim, a educação, assim examinada, traslada-se dos bancos escolares para todos os campos de atividade, fazendo que todos nos transformemos em educadores, né? Então, a educação realmente, ela perpassa em todos os momentos. Por isso que, por exemplo, você vai ver Jesus, ele sempre educou, né? Em todos os instantes ele estava educando. E educação edificante, né? A gente precisa, na verdade, prestar atenção em nós mesmos, né? Porque, voltando, na própria questão do uso da rede social, a gente precisa estar muito atento, porque a gente pode estar deseducando, né? Repassando fake news, enfim, a gente está a todo tempo interagindo. É isso que eu queria, assim, chamar a atenção para isso. A gente está interagindo a todo tempo, e às vezes pode até nem ser com o encarnado, mas a gente está interagindo com desencarnados que estão ali conosco, né, desafetos, tal, e enfim, a gente poderia realmente, com esse bom pensamento, com esse bom proceder, a gente poderia estar estimulando essas pessoas que prestam atenção na gente por algum motivo, né, a serem melhores. Inclusive, tu conhece a cidade de Afuá, Paulo Iocana? Ali do ladinho da sua terra natal. Eu nunca fui lá não, Diego. Que eu estava estudando essa semana, e é uma cidade que basicamente ela é toda suspensa, e justamente porque ela é toda de trapiche, o pessoal só anda de bicicleta, sabe? Então é uma cidade que o pessoal tem uma consciência super ecológica, e é muito interessante como a própria dinâmica das pessoas, ela muda com o simples fato de você ter um veículo diferente. É muito interessante. Sim, no Brasil, Afuá fica na ilha do Marajó, a 76 quilômetros de Macapá, do outro lado do rio. Que legal, que legal. Mas a minha terra natal é Belém, viu? A Amapá é meu pai. Ah, meu filho, mas indiretamente tu tá ligado a essa terra. Galera, show de bola, show de bola. A gente são 8h55, a gente está terminando bem direitinho. Tem os 5 minutos para prece, a música, né? Então, assim, a gente fica muito satisfeito, né? Agradece a todo mundo pela colaboração, a participação no dever de casa, a colaboração dos comentários aqui, né? Então, assim, de minha parte, eu estou achando essas 2 últimas reuniões foram, assim, sensacionais. A gente está fazendo com muita tranquilidade, sem pressa, as intuições estão vindo, enfim. Mas vamos continuar avaliando, né? A gente tem mais alguns meses aí para continuar estudando, certo? Próxima semana a gente vai ver uma perícope nova, né? E aí começa o processo de novo dos comentários bíblicos, etc e tal. Ok? Andrezinho, algum comentário final? Já quer partir para a música? Meu amigo, não. Eu ia dizer o que você disse. Eu curti muito esse formato também. Achei bem tranquilo, bem suave na nave. Bem de boa. Por mim, já pode ir para a música. Então vamos. Ô, João, já que tem esse tempinho aí, Ismael ia fazer um comentário. Não. Na verdade, já foi comentado por Larissa, já está contemplado. Vamos à música. Tinha uma música que eu ia pedir semana passada, eu esqueci qual era. Qual era, gente? Foi a Aurora semana passada, não é isso? Foi sim. Andrezinho,
Brasil, antes de você continuar aí, só queria dizer o seguinte, que a próxima semana eu estou só, né, no estudo, então gostaria muito que alguém aí se candidatasse. Pode ser 2, 3, 5 pessoas, não demora não, viu? Nossa, se candidatar. Vai, pode cantar. Alguém tem alguma sugestão de música? Minha amiga Nai, vou ficar devendo aquela, viu? Toca médios aí, companheiro. De verdade, eu vos digo, e se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos eram sonhos, vossos jovens profetizaram. Cajado de Moisés, manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias, hoje médios, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Nas bodas de Canaã, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando água viva, sempre mestre, sempre profeta, ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o velho da vida. Show!